Mais uma vez por bater um papo com o público aqui do Balanço Geral, e nós somos às ruas para conversar com as pessoas, né? Na verdade se trata de uma fobia, né? Muitas pessoas aí, né, elegeu como vilão, como medo do consultório odontológico, é isso? Vamos ver. Eu tenho medo sim, porque aquela maquininha que passa no dente dói demais, eu não suporto aquela dor não. Aquele barulhinho muito sustentável. Você fica... Como é que é o barulho? Fica diagnosticado. Você tem medo de dentista? Não, nem tanto, nem tanto. Mas o que você acha que mete medo nas pessoas na hora de ir no dentista? Eu acho que a dor, dependendo do uso que vai fazer, realmente fazer, eu acho que a dor. Você tem medo de dentista? Ser sincero. Um pouco. Coçou a cabeça? Quem não tem, né, medo de dentista? Agora me fala uma coisa, o que mais mete medo na hora de ir a esse profissional? Aquelas agulhas, aqueles barulhos lá, tudo da mesa. Eu acho que é o barulho daquela maquininha, né, que faz aquele pé. Você tem medo de ir ao dentista? Ai, não é bom não. O que mais te mete medo lá? Aquela maquininha. Barulhinho da máquina. Ah, não, aquela lá não dá não. Pois é, doutor Henrique Tariguchi, que é especialista aqui em implantes e também, doutor, o porquê? Mas muita gente tem que hoje em dia tem máquina, você não faz esse barulhão que as pessoas falam, né? Boa tarde. Na verdade, Luara, as pessoas têm medo do dentista porque a odontologia, no Brasil, ela foi uma odontologia que ela teve por muito tempo a presença do dentista prático. E esse dentista prático, muitas vezes no passado, acabou ocasionando, vamos dizer, traumas nas pessoas. Que na verdade ele arrancava o dente, né? Ele arrancava. A cultura, assim, no geral, o brasileiro, ele veio muito de uma cultura rural, né? E principalmente a gente aqui no estado de Goiás, a gente pode notar que quase todo mundo tem algum parente que era do interior. E essa pessoa do interior, ela muitas vezes não teve contato com um bom profissional. Um profissional que, o dentista prático que arrancava os dentes. Posso dizer até, citar o exemplo da minha avó, com 20 anos de idade. Meus pais mesmo. O dente começava a doer, ia lá, arrancava. E aí, nesse arrancar, assim, arranca esse. Não, é melhor arrancar tudo logo, porque aí já coloca uma dentadura, que é melhor do que ficar vindo aqui toda hora por conta de uma dor de dente. Então, isso acabou ocasionando um certo trauma do dentista. Eu já escutei até histórias que a gente lê a respeito que muitas vezes tinha aquela coisa no interior, assim, até aqui na capital, se você falava para uma criança pequena, se você não fizer isso direito, eu vou te levar no dentista. Vou te levar no dentista, como se o dentista virou um profissional, castigo, como né? se fosse o castigo. Olha, se você não obedecer, não fizer isso, eu vou te levar ao dentista. Isso culturalmente foi gerando um certo medo e um certo trauma com o dentista, né? Aqui tem uma pessoa que pergunta o seguinte: meu maior medo de ir ao dentista é a anestesia. Como amenizar a dor ou esse problema? Existe tratamento para quem tem essa fobia, esse medo de ir ao dentista? A odontologia, ela conseguiu evoluir com algumas técnicas psicológicas, que são maneiras da gente conseguir até passar um pouco mais de segurança para o paciente, e técnicas também no momento vamos dizer, do atendimento em si. O que pode dizer para essa pessoa que tem medo e fobia da anestesia em si no geral? Hoje, vamos dizer, evoluiu-se as agulhas e os anestésicos. Se o profissional tiver um cuidado bem grande, se o profissional hoje ele teve uma formação que ele pode conseguir desviar a atenção daquele paciente. E anestésicos tópicos que conseguem fazer, vamos dizer, essa dor inicialzinha ser menor, da entrada da agulha. Também tem mecanismos, vamos dizer, para procedimentos até maiores. Com auxílio da medicina, a gente pode fazer o procedimento até com o paciente sedado, sem sentir nada e sem ver nada, né? Essa sedação, doutor, já me falaram sobre ela. É uma sedação realmente muito forte, leve? A pessoa pode, por exemplo, dirigir em quanto tempo depois? Como é que funciona essa sedação para quem tem medo, não quer ver muita coisa e nem ouvir muita coisa na hora do tratamento? Essa sedação é algo que já vem sendo utilizado há algum tempo. O dentista, ele, através do uso na verdade, de um auxílio médico, a gente chama um anestesista, e ele que vai no consultório odontológico, ele que faz esse procedimento. O que ele faz? Ele pega a veia do paciente, coloca o dormonide endovenoso, né? E essa medicação que vai deixar o paciente associar outras medicações, a um fentanil, para dar uma certa amnésia para o paciente. Então,
que acontece? Durante aquele procedimento, o paciente ele não sabe se ele ficou 5 minutos ou se ele ficou 1 hora, né? Essa é a grande vantagem. Então ele não lembra nem como é que foi a picadinha da anestesia, ele não lembra como é que foi o procedimento. E olha, posso ser muito honesto, hoje é uma rotina, né? Até porque eu atendo na área de cirurgia e de implante, que rotineiramente, toda semana tem procedimentos que o próprio paciente ele pede. Ele fala assim, olha, eu não dormi essa noite. Às vezes ele fala assim, é tão engraçado, tem 1 mês que eu estou ensaiando em vir aqui. Eu entrei aqui na sala, eu estou suando. Vou fazer uma confissão. Eu acho que deve ter muito paciente desse jeito. Marca, no dia anterior você liga, desmarca, remarca e... O senhor tem esse tipo de paciente lá? Demais. Eu me encaixo nesse perfil aí. Porque, assim, essa cultura do paciente, é difícil você perder isso. E é assim, gato escaldado tem medo d'água. Se ele teve uma experiência negativa no passado, vamos dizer, ele carrega essa experiência. Olha, né? Aqui, ó, aliás, eu tenho pânico, me dá ânsia de vômito incontrolável do sugador e do suporte. E do suporte é de chapa do raio-x. O que é isso? O suporte de chapa é que, muitas vezes, no âmbito do consultório, dependendo do procedimento odontológico que vai fazer, às vezes um canal de um dente, e naquele procedimento a gente tem que, o profissional ele tem que ver como é que está a posição de um certo procedimento, e aí coloca um avental, que é um avental de chumbo, e aquele avental ele é pesado, né? E aquilo deve remeter a algum sofrimento que o paciente teve, né? Agora, a Beatriz de Hidrolândia faz o seguinte, diz que ela não tem nenhum problema com dentista, inclusive ela até dorme durante o tratamento. Minha dentista fica impressionada com isso. Tem esse tipo de paciente também? Tem, esse é o paciente que... Dorme durante... Ou inveja? Esse é o paciente, eu acho que quase todo profissional quer, que ele é um paciente... Às vezes são pessoas que... Por isso que é tão engraçado. Tem paciente que ele senta na cadeira do dentista como se ele estivesse sentando na poltrona da casa dele para assistir televisão. Ele está tranquilo, está relaxado. E tem paciente que ele realmente fica muito tenso. Ele fica tão tenso que ele treme, dá taquicardia, a transpiração dele aumenta, e ele realmente, aquilo para ele ali é uma luta. Para ele estar ali é uma luta. E às vezes são pessoas assim, bem esclarecidas, mas é difícil você controlar algo que vem internamente, né? Ele fala assim, eu tô querendo ficar tranquilo, mas eu não consigo, né? A Marisete de Anápolis, que ela morre de medo. Agora, vamos a uma dica, então. A pessoa que tem medo de ir ao dentista, fica ali adiando. Qual é a dica, doutora? De repente, ter um primeiro contato com o profissional e depois voltar? Como é que funciona isso? Porque se estabelecer uma amizade com o profissional, parece que melhora a situação. Com certeza. Você falou uma coisa que é uma realidade. Existe a gente estuda que é um programa de controle de ansiedade. A primeira coisa muito importante, essa consulta inicial é uma consulta importante que o paciente sinta segurança, ele se sinta bem com o profissional, ele se sinta assim, nossa, me senti seguro aqui, né? E quando cria esse vínculo, até uma certa segurança, uma pequena amizade, vamos dizer, ele se sente mais à vontade. E isso vai quebrando essas barreiras da ansiedade, do medo. Essa consulta inicial, pelo menos lá na clínica, a gente procura fazer num ambiente até um pouco sem ter... o paciente não vê a cadeira inicialmente, é mais para entender qual que é o problema inicial do paciente, entender por que ele está lá, a gente falar um pouco do nosso histórico, a gente falar um pouco da tranquilizar o paciente. Tranquilizar. Né? O momento inicial não é executar, é conversar, né? Agora, uma pergunta aqui, eu vou resumir tudo para a gente encerrar, doutor. Muita gente falando, criança, como fazer para tranquilizar uma criança? Tem aqui, inclusive, a Fátima de Anápolis, ela diz que morre de pena do filho dela, que vai aos gritos para o dentista, porque ele tem medo. Como lidar com criança? Para lidar com criança, minha dica é o seguinte, como aconteceu na medicina, aconteceu já na odontologia. Existem as especialidades. Acontece que às vezes o pai vai num dentista e quer levar o filho no mesmo dentista. Tem que levar o filho no odontopediatra. Os bons odontopediatras, honestamente, eles têm toda uma estrutura, a cadeira é voltada para a criança, tem brincadeiras, acaba o tratamento, ele ganha presente. O odontopediatra, ele foi treinado, na verdade, a gente até brinca que todo odontopediatra tem vaga garantida no céu, né? Porque ele tem uma paciência enorme a brincar e cativar com essa criança, e de uma maneira que ela vai rompendo a barreira. Eu acredito que a criança
se ela tiver uma fase boa, com um bom odontopediatra, ela possivelmente vai ser um adulto receptivo, um adulto que vai cuidar dos dentes e um adulto que vai no dentista tranquilamente. A chance é muito grande. Então, vou marcar depois se eu voltar aqui. Tem muitas pessoas fazendo perguntas aqui sobre tirar a carne, a parte da gengiva para descobrir os dentes, né? Eu não sei o que é isso, mas vamos marcar se eu voltar aqui então, se eu falar sobre isso. Tem muita gente perguntando sobre aumentar o tamanho dos dentes só tirando parte da gengiva. Tem como. Tem como? Tem. A gente tem os dentes pequenininhos, às vezes descobre. Tem muita gente perguntando isso aqui, ó. Então vamos marcar e quem sabe até fazer uma reportagem, alguma coisa assim, pra gente orientar o nosso telespectador também. Então o senhor vai voltar aqui pra gente falar dessa questão aí. Tá, joia. Obrigado a todos. Doutor Henrique Taniguchi, falando aí sobre o medo do dentista. O ideal é você procurar buscar o atendimento, porque tem muita gente ali com 30, mais de 40 anos que nunca, né? Eu li uma pesquisa outro dia que nunca foi ao dentista no Brasil. Tem que cuidar, tem que cuidar. E a seguir você vai ver no